Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. A minha irmã me faz chorar toda vez, não adianta. Essa pequenininha aí, a gente fala que ela é a felicidade da casa. Sabe aquela pessoa que onde ela entra, ela traz felicidade? É minha irmã. Mas aproveitando que nós estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, João capítulo 18, versículo 39 e 40. Eu estou muito feliz de estar aqui. Confesso que quem é filho de assebeiano vai saber. Meu pai falava muito da baleia e eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar aqui. Eu morava em Goiânia, sou Rebeca Souza, tenho 18 anos e confesso que já ouvi bastante dessa igreja, mesmo de tão longe. E é tão lindo quando a gente vê as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então diz assim, João capítulo 18, versículo 39 e 40. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, vós que solte o rei dos judeus. E então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu estava no meu quarto, e quando falou sobre Santa Ceia, eu perguntando para Jesus, o que eu iria trazer para a igreja? Porque nós não somos nada sem a presença de Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. E eu falando com Jesus, eu conversando com Jesus dentro do meu quarto, e na hora veio sobre Barrabás, e eu falando, Jesus, mas o que eu vou trazer sobre Barrabás? Porque quando nós lemos esse versículo, na verdade, quando nós lemos esse capítulo, Barrabás é a pessoa que menos nos interessa. A gente está olhando Jesus, a gente está olhando um julgamento. Quando a gente começa a ler no capítulo 18, a gente vê Jesus sendo levado para julgar. Jesus estava a noite inteira sendo julgado. Jesus ele foi julgado pelo Sinédrio. Agora Jesus estava sendo julgado por Pilatos. E quando Pilatos ele olha para Jesus, ele fala, mas que mal esse homem fez? Porque quando a gente olhava para Jesus, a gente não via mal nenhum. Quando a gente olhava para Jesus, a gente não encontrava mal nenhum. E quando Pilatos ele olha para Jesus, ele vai perguntar, que mal esse homem fez? Como eu vou mandar matar um homem desse? Que mal Jesus tinha feito? E aí Pilatos ele vai se lembrar de uma tradição. Pilatos vai falar assim, existe uma tradição, é Páscoa, está todo mundo comemorando a Páscoa, e Páscoa significa liberdade. Páscoa significa liberdade, e toda vez na Páscoa a gente solta um prisioneiro. E é nesse momento que a gente encontra uma terceira pessoa aqui. A gente vai ver Jesus, Pilatos e Barrabás. A gente olha e encontra um homem que a gente nunca tinha visto na Bíblia, mas o nome dele se chamava Jesus Barrabás. E Pilatos vira para a multidão e fala assim, quem vocês querem que eu crucifique? Jesus, o rei dos judeus, ou Jesus Barrabás? E eu comecei a analisar e perguntar quem era Barrabás. Por que ele se encontrava? A gente sabe que ele estava para ser crucificado. Mas quem era Barrabás? Barrabás significa pai do Abba, o filho do Abba, filho do pai. Barrabás é um homem que ele viveu na mesma época de Jesus. Barrabás era judeu, criado como judeu, conhecia as leis de Deus, mas muitos vão dizer que ele era contra, ele participava de alguns partidos políticos. Mas uma coisa que a Bíblia deixa bem claro era que Barrabás era um homem mau. Mateus vai dizer que Barrabás era um homem muito conhecido. João diz que Barrabás era salteador. Marcos vai dizer que Barrabás era um homem que tinha matado outro homem. A primeira coisa que a gente encontra quando a gente olha para Barrabás é que Barrabás é um homem mau. A gente olha para Barrabás e a gente vai dizer, Barrabás merece a morte. Barrabás merecia estar aonde ele estava. E aí dentro do meu quarto, Jesus começou a dizer para mim, Rebeca, Barrabás somos nós. A primeira coisa, quando a gente olha para Barrabás, a gente vai entender que Barrabás merecia estar onde ele estava. Pilatos vai dizer, quem vocês preferem?
Jesus, o rei dos judeus, que fez milagre, que curou, que fez maravilhas, ou Jesus Barrabás, um homem mau? E todo mundo começa a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí Jesus vem contra calado, vai dizer: olha essa grande analogia que existe na Bíblia. Porque Jesus, ele estava trocando o seu lugar com o de um pecador. Quem merecia estar lá, Barrabás, mas quem foi no lugar? Jesus. E a primeira coisa que a gente encontra em Barrabás era que Barrabás era o homem que vivia distante de Deus. Barrabás éramos nós vivíamos distantes de Jesus. Nós vivíamos distantes da presença do Pai. Nós vivíamos distantes de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou, quando Adão peca, quando Adão cai, nós fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós andávamos distantes de Deus, mesmo conhecendo a Deus. Nós andávamos perdidos. Nós não sabíamos quem era Deus e não queríamos ter contato com Deus. Barrabás, ele se encontrava ali. E a única coisa que Barrabás via na frente dele era a morte. Quando Barrabás olhava para a frente dele, quando Barrabás olhava para o futuro dele, Barrabás contemplava a morte. Nós, quando estávamos no mundo, quando olhávamos para o nosso futuro, a única coisa que nós sabíamos é que nós iríamos morrer. Porque nós estávamos distantes da presença de Deus. A Bíblia diz que quando Adão peca, nós somos afastados da presença do Pai. Nós não merecíamos estar aqui. Mas Jesus vem para nos juntar novamente a Deus. Jesus vem para nós juntarmos novamente ao Pai. Então a primeira coisa, quando a gente olha para Barrabás, a gente contempla que Barrabás era um homem que andava distante de Deus. Todos nós um dia andamos distantes do Pai. Todos nós um dia não merecíamos estar perto do Pai. Barrabás, ele não tinha futuro. Barrabás, ele não tinha esperança. Barrabás, ele não tinha fé. Barrabás só sabia que ele iria morrer. Mas um dia ele encontrou com Jesus. Eu quero dizer que você um dia foi afastado da presença de Deus. Um dia você foi afastado de Jesus. Mas hoje você tem a certeza que quando você encontra com Jesus, a sua vida inteira é mudada. Glória a Deus. A segunda coisa que nós encontramos em Barrabás, que além dele andar distante de Deus, além dele andar distante do Pai, ele era culpado. Barrabás era um homem culpado. Gente, olha para Barrabás e a gente vê que Barrabás era um homem que tinha roubado, Barrabás era um homem que tinha matado, Barrabás era um homem que tinha feito tudo de ruim. Barrabás, ele era um homem mau. E nós, como seres humanos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra um homem mau é dizer: ele merece a morte. A primeira coisa quando a gente encontra um homem mau, a gente vai dizer assim: ele merece morrer. Barrabás, ele foi um homem que na sua juventude, em vez de estar estudando a Bíblia, as leis de Deus, vamos supor, ele estava aprendendo a atirar, ele estava aprendendo a fumar um baseado, ele estava aprendendo a roubar. Barrabás, ele não constituiu família. A Bíblia não fala que ele constituiu família. A Bíblia fala que ele era um homem mau, um homem que roubava, um homem que matava. A índole de Barrabás era uma índole mau. Barrabás, ele era culpado. Todo mundo sabia que Barrabás estava ali porque ele merecia estar ali. Todos nós somos culpados. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus. E se você olhar para você e dizer: eu sou um homem perfeito, eu vou olhar para você e dizer: mentira. Porque todo dia a gente peca. A nossa índole é uma índole má, nós somos seres humanos. Irmãos, já pensou que na nossa cabeça sempre vem coisas ruins em vez de coisas positivas? Já viu tanto que os filmes que tem violência chamam a nossa atenção? A gente gosta de ver sangue. A gente gosta de ver todo mundo matando todo mundo. A gente torce para o vilão ganhar a novela. A gente é uma pessoa má. Nossa índole é uma índole má.
Nós somos má, nós somos culpados. Nós não merecíamos estar aqui. Barrabás, ele não merecia ser salvo. Só que uma coisa que eu aprendo é que mesmo que nós somos culpados, Jesus se pôs substituto em nosso lugar. Uma coisa que eu aprendo é que mesmo a gente tendo todos os nossos pecados, mesmo nós não merecemos estar aqui, Jesus olha para você e Jesus encontra em você algo bom. Jesus olha para você e diz: eu gosto desse camarada e eu vou fazer com que esse camarada preste. Eu vou pegar esse camarada lá do pó e vou transformar ele numa nova criatura. Eu vou fazer de você algo bom. Jesus está olhando para você nessa manhã e dizendo: mesmo que você seja culpado, mesmo que você não mereça a minha graça, mesmo que você não mereça o meu amor, eu digo para você: eu te dou tudo isso, porque eu te amo, porque eu vejo algo bom em você e porque eu vou fazer com você algo que ninguém nunca viu, ouvido nunca ouviu, o que eu tenho preparado para a tua vida. Eu imagino Barrabás naquela cela, e com a minha cabeça muito fértil, eu imagino ele falando assim: agora eu vou morrer, agora pronto, acabou. Eu não tenho mais solução, eu tenho certeza que eu vou morrer. Só que ele se esqueceu que mesmo que todos digam que nós vamos morrer, ainda existe a solução, que é Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo aquilo que é improvável se torna provável. Tudo aquilo que é impossível se torna possível quando Cristo entra na nossa vida. Glória a Deus. A terceira coisa que eu vejo é, além dele estar distante de Deus, além dele ser culpado, a cruz era de Barrabás, a cruz não era de Jesus. Quando você olha para a cruz ela foi feita com as medidas de Barrabás. A cruz foi feita com o tamanho de Barrabás. A cruz era para Barrabás. Barrabás teve uma cruz feita para ele. Porque o destino de Barrabás era a morte. Quando eu olho para a Bíblia, e quando nós encontramos e vemos que o homem peca, o homem cai, e o homem se distancia de Deus, o homem agora ele está afastado da presença de Deus. A única coisa que o homem sabe é que o homem precisa pagar pelos seus pecados. Na antiga aliança a gente vê que todo ano o povo subia ao templo com sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de sangue encobria o pecado do homem. O sacrifício de sangue, ele não apagava o pecado do homem, ele somente encobria o pecado do homem. O homem, ele sabia que se ele matou, ele teria que morrer. Se ele roubou, ele teria que morrer. Se ele prostituiu, ele teria que morrer. O homem sabia que se ele pecasse, ele teria que morrer. A única coisa que nós sabemos é que a cruz não tinha o nome de Jesus. A cruz tinha o nome de um pecador. Eu quero dizer uma coisa para você. A cruz não tinha o nome de Jesus. A cruz tinha o seu nome. Jesus estava ali como seu substituto, porque a cruz não era para Jesus. A cruz era para você. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo um homem que estava lá imerecidamente. Eu entendo que aquela cruz não foi feita para Jesus. Porque ali no último segundo da sua vida, Jesus estava olhando para a humanidade, dizendo: eu peguei a cruz no lugar de Barrabás, mas não somente no lugar de Barrabás, eu peguei a cruz no seu lugar, porque a cruz era para você, você deveria morrer, mas eu estou aqui como seu substituto, dizendo: mesmo que a cruz seja para você, eu assumi o seu lugar. E é tão lindo isso. É tão lindo ver o que Jesus fez por nós. Porque as chicotadas não eram para Jesus, as chicotadas eram para Barrabás. A cruz não era para ser carregada por Jesus, a cruz era para ser carregada por Barrabás. Barrabás merecia isso. Barrabás tinha matado. Barrabás tinha roubado.
Barrabás tinha feito tudo de ruim. Enquanto Jesus estava pregando, enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava fazendo milagres, Barrabás estava roubando. Barrabás estava matando. Barrabás estava se prostituindo. Enquanto Jesus estava sendo perfeito, Barrabás estava sendo imperfeito. Então, na nossa cabeça, quem merecia estar ali era Barrabás. Agora eu pergunto para você, você merecia estar aqui hoje? Você merecia estar sentado aonde você está sentado? Você merecia estar recebendo as bênçãos de Deus como você está recebendo? Você merecia estar aonde você está? Não. Nós não merecíamos, porque nós somos frutos do pecado, nós fomos constituídos no pecado, mas através de Jesus, nós temos a graça imerecida. Através de Jesus, nós entendemos que mesmo que nós não merecemos, Ele fez o merecimento por nós, porque Jesus, Ele é o seu avalista. Jesus é o seu avalista. Eu entendo quando eu olho para Barrabás, que Deus precisava tratar Jesus como Barrabás, para depois tratar Barrabás como Jesus. Quando Jesus, ele olha e está naquela cruz, quando Deus olha para Jesus, Deus vê Barrabás, você sabe por quê? Porque Deus precisava tratar Jesus como Barrabás, tratar Jesus como um pecador, tratar Jesus como culpado, para depois ele tratar Barrabás como Jesus, para depois ele tratar Barrabás como filho, para depois ele tratar Barrabás como alguém merecido de amor. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque aquela cruz, há 2021 anos atrás, não tinha o nome de Jesus, ela tinha o seu nome. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele via você aqui hoje. Ele via o amor dEle por você aqui hoje. Ele via pessoas sendo salvas. Quando Ele estava naquela cruz, Ele entendia que Ele estava ali por você. E isso é o lindo do Evangelho. É entender que mesmo que aquela cruz não foi feita para Jesus, Ele carregou tudo aquilo por amor à humanidade. Ele carregou tudo aquilo por amor a você. Quarto, quando Jesus ele estava ali, ele entendeu uma coisa muito linda. Barrabás só poderia ser livre porque Jesus assumiu o seu lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, você só é livre porque Jesus assumiu o seu lugar. Você só é livre porque Jesus assumiu o seu lugar. Eu imagino Jesus, antes mesmo dele ser preso, quando ele estava ali no Getsêmani, a Bíblia diz que ele passou por todas as tentações que nós, seres humanos, passamos. A Bíblia diz que Jesus passou por tudo, e até coisas piores do que nós passamos. Eu imagino que quando Jesus ele sobe naquele Getsêmani, que ele chama Pedro, Tiago e João para orar, ele estava com uma crise de ansiedade enorme. Ele estava com uma depressão enorme, porque apesar dele ser Deus, naquele momento ele era homem. Naquele momento ele era carne. Eu imagino que todos os diabos da terra foi para aquele monte, porque eles entendiam que se Jesus pecasse, Jesus não poderia assumir o nosso lugar. Porque Jesus, para assumir o nosso lugar, ele teria que ser um cordeiro perfeito. Ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter mácula, ele não poderia ter feito nada de errado. Agora pensa, você vir como ser humano, você ser homem, sofrer todas as tentações que o homem já sofreu e não cometer pecado algum. Eu imagino que quando Jesus ele estava ali em Getsêmani, ele pedindo para os seus discípulos orar, mas o peso espiritual naquele momento era tão grande que nem os discípulos conseguiram ficar acordados. Porque é assim, tem momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades tão grandes, que o negócio é com nós e Deus, que nem as pessoas que a gente chama para ajudar, conseguem nos ajudar, porque aquele momento quem deveria que passar era Jesus, não os discípulos. Então a Bíblia diz que os discípulos dormiram. Eu não imagino que os discípulos dormiram porque eles estavam cansados. Eu imagino que eles dormiram porque o peso espiritual era enorme. A dificuldade que Jesus estava passando naquele momento era dificuldade enorme.
Jesus, ele estava sentindo uma dor enorme, ele estava sentindo uma dor na alma. Jesus, ele sabia pelo que ele ia passar. E a Bíblia diz que ele se retirou a primeira vez, ele olhou para o céu e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E eu fico imaginando Deus olhando para Jesus, e isso não está na Bíblia. Eu fico imaginando Deus olhando para Jesus dizendo: meu filho, você sabe que se eu quiser, eu posso tirar você daí. Você sabe que se eu quiser, eu posso poupar a dor que você vai sentir. Mas eu quero nesse momento que você olhe para o passado. Eu quero que você olhe para as promessas. Eu quero que você olhe para todas as pessoas que antecederam você. Para todos os profetas, para todas as dores que as pessoas que antecederam você passou. Se eu te tirar daí, o que vai ser da profecia de Isaías? O que vai ser das profecias de João Batista? Se eu te tirar daí, o que dirão sobre eles? Jesus, ele volta e fala: então faça a tua vontade, não a minha que está não a minha, faça a tua vontade. Só que a Bíblia diz que ele volta novamente. Ele olha para o céu e pela segunda vez ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu imagino Deus olhando para Jesus e dizendo: Jesus, eu posso tirar você daí, você sabe que eu posso. Você sabe que eu tenho poder, se eu quiser eu mando os anjos levam comida e os anjos te tiram daí. Mas se eu te tirar daí, o que vai ser dos seus discípulos? O que vai ser de Pedro? O que vai ser de Tiago? O que vai ser de João? O que vai ser das pessoas que você curou? O que vai ser das mensagens que você pregou? E Jesus, ele fala: então, Pai, não tira, faça a tua vontade que está no céu. Pela terceira vez, ele volta e fala: Senhor, não estou aguentando. Se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E pela última vez, Deus olha para Jesus e fala: Jesus, eu posso muito bem tirar você daí, mas agora eu não quero que você olhe para o passado, eu não quero que você olhe para o dia atual, eu quero que você olhe para o futuro. E eu imagino Jesus imaginando você aqui hoje, eu imagino Jesus imaginando a sua vida e entendendo que ele precisava passar por isso para que você estivesse aqui hoje. E entendendo que todo sofrimento é necessário, porque ele amava você, mesmo sem você conhecer ele. Barrabás, ele foi livre. Barrabás, agora ele tinha esperança. Você sabe por quê, igreja? Porque Jesus tomou o seu lugar. Barrabás, agora ele poderia ser uma nova criatura. Barrabás, agora ele poderia ter uma família. Barrabás, agora ele poderia ser alguém diferente, porque Jesus tomou o lugar que era dele. Eu quero dizer para você, para finalizar, Jesus tomou o lugar que era teu. Jesus tomou o que você merecia passar. E eu quero trazer uma palavra de esperança. Sabe o que é mais lindo? É você tomar essa Santa Ceia hoje e entender que o que ele fez no passado por você está refletindo hoje. Mas não somente está refletindo hoje, ele também está refletindo que ele também prometeu que irá te buscar. Eu quero dizer para você que toda a tentação, toda a tribulação, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem sofrido nesse ano, eu não sei as suas lutas, eu não sei os seus problemas, talvez você esteja até como Barrabás, sem esperança. Porque a gente liga a televisão, o que a gente vê? Morte. A gente vê assalto, a gente vê pandemia, a gente vê crise econômica. Talvez a gente olhe para o nosso futuro e seja igual Barrabás, sem esperança, porque Barrabás não via esperança. Mas eu quero dizer, existe um Deus, existe Jesus que está dizendo, mesmo que você não veja a esperança, eu sou a sua esperança. Mesmo que o mundo esteja passando em crise, quem anda comigo não passa em crise. Eu quero dizer que pode o mundo estar caindo ao seu redor, você não vai cair, porque quem segura na sua mão é Jesus de Nazaré. Mesmo com todas as dificuldades. Entenda que quando você tomar a Santa Ceia hoje, e quando você relembrar o sacrifício que Jesus fez por você,
que você merecia passar, mas que Ele sofreu no teu lugar. Ele estava sofrendo e te lembrando que tudo aquilo que você passar, Ele está passando do seu lado. Tudo aquilo que você sofrer, Ele está sofrendo junto com você. Tudo aquilo que você está tendo dificuldade, Ele está do seu lado, segurando na tua mão e dizendo: meu filho, pode o mundo te atingir, pode Micael ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua família, eu sou o Deus dos teus filhos, e eu sou o Deus que faço o impossível para te ajudar. Era isso que eu queria trazer para você nessa manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele confia não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é quem é, porque Jesus morreu em seu lugar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.